Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria receber vocês aqui no Congregador. Hoje a gente vai abrir a palavra, abrir o coração para um capítulo que é um verdadeiro mergulho na grandeza de Deus. Jó, capítulo 40. Vamos juntos caminhar por essa passagem e nos maravilhar com a soberania do nosso Criador. E para a nossa conversa de hoje, a gente tem um roteiro bem claro. Primeiro, vamos olhar para o silêncio de Jó. Depois, como Deus vira o jogo e começa a questioná-lo. Em seguida, vamos nos deparar com a figura fantástica do Behemoth. E, por fim, vamos amarrar tudo isso na grande lição sobre a humildade que liberta. Então, vamos lá. A gente começa com a reação de Jó. Pensa comigo. Depois de capítulos e mais capítulos de dor, de queixa, de argumentos, finalmente Deus fala com ele do meio de um redemoinho. E a resposta de Jó? Nenhuma. Silêncio total. Por quê? É isso que a gente vai ver agora. Olha que virada de chave, meus irmãos. O homem que queria uma audiência, que queria defender o seu caso diante do tribunal divino, agora faz um gesto de rendição. Ponho a mão sobre a minha boca. É como se ele dissesse, chega, eu não tenho mais o que falar. Ele percebe que todos os seus argumentos, toda a sua justiça própria, tudo isso é nada diante da presença esmagadora do Criador. E essa pergunta ecoa para nós hoje. O que nos faria calar, o que nos faria colocar a mão sobre a boca diante de Deus? E a resposta não é o medo, não é a derrota, é a percepção de repente de quem Deus realmente é. É a majestade dele que nos deixa sem palavras. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto. Porque agora, Deus responde. Mas, veja bem, não é a resposta que a gente esperaria. Ele não dá uma explicaçãozinha para a dor de Jó. Pelo contrário, Deus começa a fazer perguntas. Ele confronta a visão tão pequena de Jó com a sua soberania infinita. O jogo vira completamente. É como se Deus dissesse, é você que queria discutir comigo? Você que me acusa de injustiça? Então tá bom, responda agora. Deus está mostrando para Jó e para todos nós o quão ousado, o quão presunçoso é para uma criatura finita questionar o Criador infinito. E o centro da questão está aqui. Nesse confronto, Deus pergunta para Jó, você vai me colocar como o vilão da história só para você sair como mocinho? É isso? Essa é a nossa tendência, né? Mas a resposta de Deus é quase irônica. Então tá, já que você quer ser Deus, então se vista como eu. Mostre a sua glória, exerça o meu poder, se for capaz. É um choque de realidade entre a nossa necessidade de estar certo e o poder absoluto de Deus. E para ilustrar esse poder de um jeito que Jó jamais esqueceria, Deus não usa filosofia, ele usa biologia. Ele aponta para uma das suas criaturas e diz, olha só para isso, vamos conhecer o Behemoth, uma aula sobre o poder de Deus manifestado na criação. Gente, vamos tentar imaginar essa cena. A descrição é impressionante. Uma força concentrada nos lombos, um poder absurdo nos músculos. A cauda dele, firme, balançando como um tronco de cedro. Os ossos parecem canos de bronze. As pernas, barras de ferro. Deus está pintando um retrato de pura força bruta, de um poder que a gente mal consegue conceber. E aqui está o ponto-chave de tudo, meus irmãos. Preste atenção. Mesmo essa criatura, descrita como a obra-prima da força de Deus, mesmo ele, está totalmente submisso ao seu Criador. A mensagem para Jó é cristalina. Se a criatura mais forte que eu fiz não pode me enfrentar, que chance você, um homem, acha que tem? A imagem que Deus pinta é de um domínio sereno. Ele está lá, tranquilo, debaixo das plantas. O rio pode virar uma tormenta, mas ele nem se mexe. O rio Jordão pode transbordar, mas ele continua calmo. E aí vem a pergunta final que já tem a resposta embutida. Alguém aí consegue capturar esse bicho? Claro que não. E essa é a lição. E tudo isso nos conduz à nossa grande conclusão. Essa demonstração toda de poder não serve para esmagar Jó, para humilhá-lo no mau sentido. Não. Serve para levá-lo à verdadeira humildade. A paz que Jó tanto buscava não estava em ter todas as respostas, mas em confiar naquele que tem todo o controle. Esse é o desafio final, o checkmate de Deus. Ele diz a Jó, se você consegue fazer tudo isso que eu faço, se você consegue governar o mundo com justiça e poder, aí sim eu vou admitir que você não precisa de mim para se salvar. A questão nunca foi só sobre o porquê do sofrimento, a questão sempre foi quem é Deus, quem tem o poder para salvar. E a resposta é uma só, o Senhor.
E aqui a gente entende o que é a humildade de verdade. Sabe, a humildade bíblica não é se sentir um nada, não é ter baixa autoestima. É algo muito mais profundo. É simplesmente parar de pensar tanto em si mesmo. É tirar o foco do nosso umbigo, das nossas dores, das nossas justificativas e colocar esse foco na grandeza, na majestade de Deus. É reconhecer, Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Então, eu quero terminar deixando essa reflexão para cada um de nós, olhando para a nossa própria vida, para as nossas batalhas, para as nossas perguntas que ainda não têm resposta. Qual é a área em que Deus está te chamando hoje para fazer como Jó? Para colocar a mão na boca, parar de brigar, parar de tentar entender tudo e simplesmente confiar. Confiar no nosso Criador soberano e bom. Que o Espírito de Deus nos conduza a essa paz. Amém.